Bem, pessoal, essa é a nossa aula que nós deveríamos ter tido hoje, né? Dia 9 de setembro, é a aula 40. Essa aula aqui sobre máximos e mínimos de uma função de duas variáveis. Alguns de vocês reclamaram que o assunto da lista de exercícios não tinha sido abordado ainda, mas é esse aqui, o assunto da lista de exercícios é exatamente esse. Né? Então, nessa aula aqui, nós vamos falar de definições, é uma aula curta, vamos falar de definições, o que é máximo, o que é mínimo de uma função de duas variáveis, a condição necessária para a ocorrência de um extremo, as condições suficientes e alguns exemplos. Né? Bem, então, definição de máximo é uma definição análoga à definição que a gente viu no cálculo 1. Então, ela está escrita aí no slide, eu vou ler. Dizemos que uma função z igual a f de xy possui máximo em x0, y0 se, para todo ponto de coordenadas xy pertencente à vizinhança de x0, y0, a desigualdade f de xy menos f de x0, y0 for menor do que zero, se essa desigualdade é satisfeita. Né? Então, a gente pode ver ali no pontinho branco, ó, vou marcar aqui, mais ou menos, ó, aqui, ó, nessa vizinhança, esse pontinho branco aí é um máximo, tá certo? Então, observe que na vizinhança dele, qualquer ponto, quer eu corra para cá, quer eu corra para cá, quer eu corra em qualquer direção, na vizinhança desse ponto, eu vejo que a altura do ponto que está aqui perto, f de xy, é menor do que a altura do máximo. Então, por isso ele é um máximo. Né? Analogamente, a gente pode definir o mínimo. Tá? O mínimo está aqui, não é isso? Então, a função possui um mínimo no ponto de coordenadas x1, y1, se para todo ponto de coordenadas xy, na vizinhança desse ponto aqui de mínimo, a desigualdade f de xy menos f de x1, y1 maior do que zero for satisfeita. Claro, agora é o contrário. Se esse aqui é o ponto mais baixo que há, para qualquer direção que eu corra, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, inclinado, qualquer ponto aqui vai ser maior do que esse ponto de mínimo. E é por isso que ele é um mínimo. Né? Então, a gente pode encontrar, como eu digo aqui, ó, definições análogas para funções de qualquer número de variáveis. Vai ser sempre isso aqui que a gente já viu lá no cálculo 1. Depois a definição de extremo, que já vem lá do cálculo 1, certo? É qualquer ponto que satisfaça igualmente a condição de máximo ou de mínimo. O ponto crítico a gente já viu lá também, é qualquer ponto que se candidate a ser máximo ou mínimo. E a condição necessária para a ocorrência de um extremo, analogamente ao cálculo 1, vai ser que as derivadas parciais de primeira ordem se anulem. Então, se uma função é uma função de duas variáveis, z igual a f de xy, então eu vou ter que anular d de f, d de x, d de f, d de y no ponto x0, y0. E se eu quero determinar as coordenadas do ponto crítico, eu vou ter um sistema de duas equações com duas incógnitas que vai me entregar a solução desse sistema, vai me entregar os pares ordenados xy, que são os pontos críticos, portanto, os candidatos a máximo ou a mínimo. Tá certo? Então, observe que eu posso chegar a isso, nosso objetivo não é ficar fazendo demonstrações aqui, certo? Mas se eu fixar y igual a y0
Então, essa função aqui, f de x, y0, passa a ser uma função de uma única variável x, e para essa função ter um máximo ou um mínimo, eu preciso satisfazer essa condição aqui. Então, o mesmo raciocínio vai se aplicar, claro, a derrom de f, derrom de y, tá certo? Então, a condição necessária para uma função de duas variáveis é que essas duas derivadas parciais, derrom de f, derrom de x, derrom de f, derrom de y, elas se anulem no ponto x0, y0, que seria aqui, nesse nosso exemplo, o ponto candidato. Então aqui eu tenho alguns exemplos de 6 funções e a gente vai determinar, então, primeiro, inicialmente, os pontos críticos dessas funções, desses 6 exemplos aí. O primeiro exemplo, recorrendo aqui ao slide anterior, se eu derivar parcialmente, eu vou conseguir a derivada de primeira ordem na direção x, 2x menos y mais 3. Basta dar uma olhada lá no slide anterior. Derrom de f, derrom de z, derrom de y, menos x mais 2y menos 2. Quando eu resolvo esse sistema, impondo simultaneamente que a derivada parcial de primeira ordem na direção x seja igual a zero e a derivada parcial de primeira ordem na direção y seja zero, eu chego a esse ponto candidato aqui de coordenadas x igual a menos 4/3 e y igual a 1/3. A mesma coisa no exemplo 2. A derivada parcial de primeira ordem é 2 vezes x menos 1. A derivada parcial de primeira ordem na direção y é 2 vezes y menos 2. E aqui está mais fácil ainda a gente chegar à conclusão de que o ponto candidato é x igual a 1 e y igual a 2. Nesse exemplo 3 aqui nos dá um pouco mais de trabalho, mas se a gente prestar atenção a gente não se engana. A derivada parcial na direção x é 2x vezes o cosseno de x2 mais y2. E a derivada parcial na direção y é 2y vezes o cosseno de x2 mais y2. Certo? Então, cada uma dessas derivadas parciais ela vai ser nula se alguma dessas partes for nula. Tá certo? Então, eu tenho, se x for zero, eu anulo a primeira derivada, porque eu anulo o primeiro fator aqui, esse primeiro fator aqui, 2x. Certo? Então, x igual a zero. E quando eu for para a segunda equação, se 2y é igual a zero, que implica que y é igual a zero, também satisfaz. Então, esse par ordenado aqui é um par ordenado que eu tenho. A outra condição seria que x2 mais y2 fosse igual a π sobre 2, ou a 3π sobre 2. Tá certo? Então, eu teria, na verdade, vários pontos aí, candidatos, todas as vezes que esses pares ordenados pertencessem a essas circunferências de raio igual a raiz quadrada de π sobre 2. Certo? Então, na verdade, eu teria todas essas combinações fazendo parte dos pontos candidatos. Mas para simplificar o problema, então eu estou só me atendo a essa solução x igual a zero e y igual a zero. No exemplo 4, também muito fácil, derrom de z, derrom de x igual a 2x, derrom de z, derrom de y igual a 2y. E aqui, novamente, coordenadas do ponto crítico, x igual a zero e y igual a zero.
No quinto exemplo, eu tenho dois pontos críticos, porque a primeira derivada em x é 3x2 menos 3y, e a primeira derivada em y, 3y2 menos 3x. Se eu faço monto essas equações, eu descubro que x tem que ser igual a y. Se x tem que ser igual a y, eu tenho duas soluções. X igual a 1 e y igual a 1, e x igual a 0 e y igual a 0. E por último, esse sistema aqui, d rho de z, d rho de x igual a y vezes 2 menos 2x menos y, e x vezes 2 menos 2y menos x. A mesma coisa que a gente viu no exemplo 3. Então, eu tenho primeiro esse par aqui, porque eu resolvo isso aqui impondo que y é igual a 0 ou 2 menos 2x menos y é igual a 0. Aqui é a mesma coisa. X igual a 0, 2 menos 2y menos x igual a 0. Então, o primeiro par é x igual a 0, y igual a 0, que é esse que aparece aqui. Tá certo? Depois eu posso amarrar o x igual a 0 e voltar para cá. Y qualquer, né? Substituo o x igual a 0 aqui, e dentro do parênteses eu chego y igual a 2. Então eu tenho o segundo par ordenado 0, 2. O terceiro par, eu faço agora y igual a 0 nessa equação aqui. E se y for igual a 0, então 2 menos x é igual a 0, portanto, eu agora tenho o terceiro par 2 e 0. Certo? E a outra é impor simultaneamente que esse parêntese e esse sejam iguais a 0, e eu chego ao quarto par, que é 2/3, 2/3. Tá bom? Então agora vamos dar uma olhada na condição suficiente para a gente chegar à conclusão de quais desses pontos todos aí são máximos, são mínimos, etc. Então, para a gente não se perder em grandes deduções, porque essa dedução é um pouco extensa, a gente poderia fazer, mas não é o objetivo do nosso curso, tá certo? Basta a gente imaginar que se eu desenvolver na série de Taylor, e partindo da hipótese de que as derivadas de primeira ordem são nulas, elas cairiam lá da série de Taylor, eu paro na segunda ordem, somo o resto, né? Que à medida que eu vou chegando para a vizinhança do ponto candidato, eu tenho esse resto cada vez mais tendendo a 0, né? Então eu vou nomear aqui, para simplificar, a grandeza A como a derivada segunda em x, a grandeza B como a derivada, aqui o A, ó, d rho de 2f d rho de x ao quadrado, o B, d rho de 2f d rho de y2, o C, a derivada cruzada, d rho de 2f d rho de x d rho de y. Então a primeira coisa que eu faço com essas três grandezas é calcular uma coisa que a gente vai batizar de discriminante. AB menos C ao quadrado. AB menos C ao quadrado. Certo? Eu só vou ter extremo se essa grandeza for maior do que 0. Aqui. Nessa primeira hipótese eu tenho um máximo, na segunda hipótese eu tenho um mínimo. Então a primeira coisa que eu faço, determino AB menos C ao quadrado. Se for maior do que 0, a função possui máximo ou mínimo. Quer dizer, possui um extremo. Daí eu vou para a derivada segunda em x, ó, que é o meu A. Certo? Vou para a derivada segunda em x. E agora eu vou pedir emprestado lá do cálculo 1. Ó. A menor do que 0.
Lá a derivada segunda menor do que zero apontava uma concavidade para baixo, eu tinha máximo. Aqui é a mesma coisa. Se a derivada segunda em x, né? Por que eu não peguei a derivada segunda em y? Porque a dedução dessa expressão aqui usou a derivada segunda em x. Tá? Só por isso. Né? A dedução poderia ter sido feita de outra forma e eu pegar a derivada segunda em y. Mas aqui eu estou usando a derivada em x. Certo? Então, AB menos C2 maior do que zero e A menor do que zero. Uma regrinha para ajudar a gravar que eu estou dando a vocês é fazer uma associação com o cálculo 1. Quando a derivada segunda é negativa, a concavidade está para baixo, certo? E essa figurinha aqui de concavidade para baixo é típica de um máximo, certo? Ao passo que A maior do que zero, concavidade para cima, ó, essa figura é típica de mínimo, certo? Concavidade para cima, concavidade para baixo, tá certo? AB menos C2 menor do que zero. Não possui nem máximo nem mínimo. A gente já viu que discriminante maior do que zero é que dá extremo. Discriminante menor do que zero não dá extremo, tá certo? E nada eu vou poder afirmar se esse discriminante for nulo, tá certo? Então, é assim que a gente vai trabalhar e a gente vai ver isso aqui no slide seguinte. Muito bem, então agora eu vou aplicar essa definição aos exemplos. Né? No primeiro exemplo, derrom de 2f, derrom de x ao quadrado, 2. Derrom de 2f, derrom de y ao quadrado, 2 também. Derrom de 2f, derrom de x, derrom de y, menos 1. Calculei AB menos C2. 4 menos 1, 3 maior do que zero. Beleza, tem um extremo. Agora, a derivada segunda em x é positiva, logo eu tenho um mínimo, certo? Lembra lá do cálculo 1. Derivada segunda positiva, concavidade para cima, mínimo, certo? Então, exemplo 2. Derrom de 2e, derrom de x ao quadrado, igual a derrom de 2z, derrom de y ao quadrado, igual a 2. Derrom de 2f, derrom de x, derrom de y, igual a 0. Novamente, AB menos C2 igual a 4, maior do que 0. A igual a 2, mínimo. Então, o nosso candidato lá do exemplo 2, que era esse ponto 1, 2 aqui, é um ponto de mínimo. Exemplo 3, nosso candidato era o 0, 0. Então, vamos lá. Derrom de 2f, derrom de x ao quadrado, é essa expressão aqui toda. E eu determino A igual a menos 2. Derrom de 2f, derrom de x ao quadrado, é essa expressão toda aqui. Determino B igual a menos 2, claro, no ponto candidato, que é o 0, 0. Derrom de 2f, derrom de x, derrom de y, é esse cara aqui, logo C igual a 0. AB menos C2 igual a 4, maior do que 0, e A menor do que 0, porque A é menos 2. Então, agora eu tenho um máximo. Quarto exemplo. Depois vocês voltam lá no slide e olham isso aqui com calma. Lembrando, pessoal, que esses slides sem som, sem gravação, estão todos lá também. Tá? É só vocês abrirem. Está lá escrito aula 40. Esse vai subir como gravação da aula 40. Né? Mas tem lá todos os slides em PDF sem som, que vocês podem usar para estudar, ou imprime, ou não sei o que vão fazer, mas vai ter condição de olhar o slide lá, ou pode retroceder o vídeo também, se quiserem. Então, no exemplo 4, derrom de 2f, derrom de x ao quadrado, 2. Derrom de 2f, derrom de y ao quadrado, menos 2. E
C, derrom de 2f, derrom de x, derrom de y, igual a 0. Eu calculo AB menos C2 menos 4, nem preciso prosseguir. Isso aqui é um ponto de sela, eu não tenho nem máximo nem mínimo. Tá? Exemplo 5, eu tenho aqui derrom de 2f, derrom de x ao quadrado, igual a 6x, derrom de 2f, derrom de y ao quadrado, igual a 6y. Derrom de 2f, derrom de x, derrom de y é igual a menos 3. Pronto, então aqui, o A no ponto 1, 1 é 6, o B no ponto 1, 1 também é 6 e o C é 3. AB menos C2 é 27. Como A é maior do que 0, eu tenho um mínimo. A00 é 0, B00 é 0, C igual a 3. AB menos C2 é menos 9. Não preciso prosseguir. Não tem extremo, certo? Exemplo 6. Derrom de 2f, derrom de x ao quadrado, menos 2. Derrom de 2f, derrom de x ao quadrado, menos 2y. Derrom de 2f, derrom de y ao quadrado, aqui saiu errado, né? É menos 2x. Derrom de 2f, derrom de x, derrom de y, duas vezes 1 menos x menos y. Aqui eu saio calculando. Derrom de 2f, derrom de x ao quadrado. Em 0, 0 é 0. Em 0, 2, menos 4. Em 2, 0, 0. Em 2 terços, 2 terços, menos 4 terços. Derrom de 2f, derrom de y ao quadrado. Em 0, 0 é 0. Em 0, 2 é 0. Em 2, 0 é menos 4. E em 2 terços, 2 terços, menos 4 terços. Derrom de 2f, derrom de x, derrom de y. Em 0, 0 é 2. Em 0, 2 é menos 2. Em 2, 0 é menos 2. E em 2 terços é menos 2 terços. Aqui eu calculo AB menos C2, negativo, não tem extremo. AB menos C2, negativo, não tem extremo. AB menos C2, negativo, não tem extremo. AB menos C2 igual a 4 terços, positivo, tem extremo. Vou passar aqui para o valor de A, que é derrom de 2f, derrom de x ao quadrado, que é menos 4 terços. Logo, o meu ponto é de máximo. Tá bom? Então, com isso, a gente acaba essa aula de máximos e mínimos, de função de duas variáveis, que é completamente extensível para qualquer número de variáveis. E depois virão as aulas de exercícios. Tá bom?